Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Sábado às 10h10, estamos de regresso para mais um assunto, uma abordagem que vira-se para o poder tradicional no atual contexto político, económico e social. É um assunto dos dias de hoje. Há uma proposta de lei sobre as instituições do poder tradicional em Angola que foi submetida à consulta pública de académicos, estudantes e autoridades tradicionais. E esta lei comporta 30 artigos e visa definir a natureza jurídica e o enquadramento das instituições do poder tradicional na materialização das suas atribuições, as regras e limites da sua atuação no relacionamento com os órgãos e serviços administrativos do Estado, bem como o Estatuto das Autoridades Tradicionais. É sobre isto que vamos falar no sábado às 10h10 com convidados, com notícias e com comentários também ao assunto. O poder tradicional no atual contexto político, económico e social é o assunto em cima da mesa no sábado às 10h10. Também já esteve na Assembleia esta lei e já foi aprovada pela Assembleia Nacional. E aqui vamos falar disto mesmo. O poder tradicional no atual contexto político, económico e social. Temos debate no sábado às 10h10. Cidade de Luanda, Lourdes Van Dunen ao vivo,
cantando Luanda, nossa cidade capital, que celebra neste 25 de janeiro 444 anos. A cidade de Luanda está assim de parabéns. Angola prepara a primeira lei sobre instituições do poder tradicional. O debate público já começou. No sábado, às 10h10, discutimos o enquadramento do poder tradicional no atual contexto político, económico e social do país. Os limites da atuação e das atribuições do poder tradicional. O estatuto das autoridades tradicionais. A sucessão. E os falsos sobas. Grandes temas abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, temos debate, o poder tradicional no atual contexto político, económico e social. Há uma lei que tem 30 artigos e que é a Lei sobre as Instituições do Poder Tradicional em Angola, que já foi submetida à consulta pública de académicos, estudantes e autoridades tradicionais. Ela tem 30 artigos, visa definir a natureza jurídica e o enquadramento das instituições do poder tradicional na materialização das suas atribuições, as regras e limites da sua atuação no relacionamento com os órgãos e serviços administrativos do Estado, bem como o Estatuto das Autoridades Tradicionais. Existem 40.075 autoridades tradicionais sob controle do Estado e que gastam mensalmente em subsídios 800 milhões de kwanzas. É a primeira vez que se tenta legislar e encontrar um modo do Estado articular as atividades desenvolvidas pelas instituições do poder tradicional. Vários pontos se destacam, com realce para a demasiada dependência financeira das autoridades tradicionais do próprio Estado, situação que deve ser revista nesta lei, e a indumentária atual que não reflete a diversidade cultural do país. Vamos ter que evidenciar, ressaltar e resgatar a nossa cultura. Temos uma Angola multiétnica e cada região é rica do ponto de vista de indumentária e penteados que têm que ser refletidos na postura e na apresentação das próprias autoridades tradicionais. Em relação aos fantasmas, o Ministério da Cultura está a fazer um trabalho de levantamento para quantificar, mas existem de facto fantasmas. Sabe-se que um dos problemas que mais aflige as entidades é o excesso de pessoas que não fazem parte da linhagem das autoridades tradicionais e que, por intermédio de outros interesses, se apresentam como autoridades tradicionais. A proposta de lei aplica-se a todas as instituições do poder tradicional, com sede, domicílio habitual e nacionalidade angolana. A proposta de lei sobre as instituições do poder tradicional vai, de resto, organizar o regime de controlo, responsabilidade e suas relações institucionais com os órgãos da administração do Estado e autarquias locais. O ponto focal do debate de hoje é o papel do poder tradicional numa época em que Angola se prepara para as eleições autárquicas, a convivência entre os dois poderes, entre o autarca e o soba, e ainda a problemática dos falsos sobas. São nossos convidados Daniel Jorge, diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura, Nadege Mansoni, da Direção Nacional das Autoridades Tradicionais, Domingos Major, da ADRA, e Walter Tondela, jurista. Já o dissemos, Luanda celebra 444 anos e a semana que termina foi intensa, com o nome de Isabel dos Santos a abrir os principais noticiários nacionais e internacionais nos principais jornais do mundo. Em causa está uma investigação desencadeada por um consórcio internacional de 120 jornalistas de investigação de 20 países que sugere que Isabel dos Santos beneficiou de numerosas oportunidades ilícitas de investimento. Esta novela, que ainda só vai na parte introdutória, tem já grandes consequências. Isabel dos Santos começou a abandonar a estrutura acionista de várias empresas, em muitas das quais ela era acionista maioritária, como o caso do Eurobic e da EFASEC, ambas em Portugal. Muitos dos seus administradores, homens e mulheres de confiança, pediram demissão com efeito imediato das empresas de Isabel dos Santos. A empresária foi constituída arguída por crimes económicos enquanto presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Outros arguídos são Sérgio Raicondália, Mário Filipe Leite da Silva, Paula Cristina Fidalgo Oliveira e Nuno Ribeiro da Cunha, colaboradores da empresária.
a residirem no exterior. Este último, Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do Private Banking do Eurobic, foi encontrado morto na quarta-feira em Lisboa. A polícia admite a possibilidade de suicídio, mas as investigações continuam. Ontem, em entrevista à RTP, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, disse que um retorno de capitais voluntário por parte de Isabel dos Santos poderá servir como circunstância atenuante num eventual julgamento. Para o Procurador-Geral da República de Angola, o dinheiro que foi utilizado para alguns negócios em Portugal por Isabel dos Santos teve proveniência ilícita. Neste momento, o PGR quer notificá-la na qualidade de arguída, só depois disso será possível aferir a necessidade de um mandado de detenção internacional. Ontem, a empresária reagiu às acusações e no Twitter disse que estas são extremamente enganosas e falsas. Disse tratar-se de um ataque político orquestrado e bem coordenado. A empresária anunciou que contratou advogados para agir contra relatos e alegações difamatórias. Esta semana ficou também marcada pela boa notícia de que o nosso país subiu 19 lugares no ranking contra a corrupção. No relatório anual da Organização de Transparência Internacional deste ano, são assinaladas as reformas introduzidas pelo presidente João Lourenço para combater a corrupção depois da mudança eleitoral de 2017. Em Londres, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse que Angola vai utilizar todos os meios legais, diplomáticos e judiciais para trazer de volta todo o dinheiro que saiu ilicitamente do país. Manuel Nunes Júnior disse ainda que Angola quer contar com a experiência do Reino Unido para atrair investimentos em áreas como agricultura, agroindústria, turismo, indústria transformadora, extrativa e telecomunicações. O ministro falava durante a Cimeira Reino Unido-África. Sérgio Santos é o novo Ministro da Economia e substitui assim Manuel Neto Costa. A partir de segunda-feira começam a ser vendidas as habitações na centralidade do Zango 5, em Luanda. Esta semana foi apresentado o portal para candidaturas online e as modalidades de acesso. Nesta quinta-feira retomaram as sessões parlamentares e com transmissões em direto na Rádio Nacional de Angola e na Televisão Pública de Angola. Estiveram em apreciação várias propostas de lei, algumas já tendo passado pela votação final global. Uma das mais importantes propostas de lei sobre as instituições do poder tradicional foi adiada. Pela primeira vez, sentou-se para se legislar sobre o assunto. Hoje, no sábado, às 10h10, adiantamos-nos na discussão. O Dário Castro traz já a seguir o enquadramento do assunto para o debate de hoje. Dário Castro, bom dia. Bom dia. Osvaldo Bartolomeu, província do Quancoba. Eles coordenam um determinado território. Então o papel deles é vasto na sociedade. Liberal Alicerces, província do Ambo. O que vem hoje imitar o costume é apenas a própria Constituição e a dignidade da pessoa humana. Yolanda Guilherme do Ambo. As pessoas já não se levam pelo soba e a moralidade de alguma forma está a mudar, os princípios estão a mudar. Então é diferente da antigamente. Mais de 40 mil autoridades estão sob controle do Estado angolano, que gasta mensalmente em subsídios 800 milhões de kwanzas. A tutela das autoridades tradicionais é, desde 2018, responsabilidade do Ministério da Cultura. Antes dependia do Ministério da Administração do Território. A autarquias à vista é a pergunta que não quer calar. Qual vai ser a relação entre o autarca e a autoridade tradicional, no caso o rei, soba ou regedor? O jurista e o professor universitário Carlos Teixeira responde: a relação vai ser de cooperação e reconhecimento mútuo. Não há nenhuma relação de hierarquia ou de tutela. Há de ser aquela relação de cooperação, de reconhecimento mútuo, tendo como fim último e, se calhar, primeiro, o bem servir das comunidades que estas estruturas visam servir. O Parlamento deverá brevemente discutir e votar na generalidade a proposta de lei sobre as instituições do poder tradicional. O académico Pacheco Talocha fala na necessidade da nova lei evitar choques. Espera-se uma relação que deve defender os interesses do bem comum dentro dos limites da lei, de modo a evitar choque entre o direito positivo e o direito costumeiro. Devem ter uma relação estrita e privilegiada, onde cada um exerce o seu poder de forma separada e sem interferência. Equiqui V, rei do Bailundo, diz que atualmente é difícil distinguir quem é quem e que papel desempenha cada uma das autoridades tradicionais. A lei
deve esclarecer. Estamos num período em que ninguém consegue mais distinguir quando é que somos reis, quando é que somos sobas grandes, quando é que somos século. Por isso, nós precisamos que haja uma manutenção dos reis, só para permanecer os reis reconhecidos pela história. Depois também tem que haver a manutenção de alguns que estão a intitular-se de sobas grandes, enquanto que não são. Alguns são séculos, também querem titular-se de sobas. Só assim que vai haver respeito, porque as pessoas estão em confuso. Francisco Calupeteca, o soberano do reino do Bailundo, no Ambo, diz que a lei sobre as instituições do poder tradicional vai dignificar a classe. Vai nos dignificar. Depois de aprovação, nós também vamos definir qual é o trabalho mesmo das autoridades tradicionais. Quem pode fazer julgamento, quem não pode. Estamos a precisar mesmo que se aprove uma lei para nós podermos seguir. Outro rei, o do Menong, sabe que as autarquias estão para chegar e que a cooperação com os futuros autarcas vai ser necessária. O rei Vunevong fala também da sua preocupação com os subsídios que muitas vezes tardam em chegar. Os Soba sempre lamentam acerca mesmo dos tais subsídios. Com a aproximação das eleições da autarquia, então nós temos que ser porta-voz entre o povo e o governo. Esse processo será interagir o povo e o governo. O rei Vunevong está a levar a cabo um processo para acabar com os sobas que, afinal, não são sobas. Estamos a levar a cabo o recebimento do processo de cada um. Nesse processo onde vai colocar o currículo vital dos dados dele pessoal e vai colocar o currículo do Renato, se é soba, de onde veio, quem é que era, está no lugar de quem. É aí onde vamos encontrar os fantasmas. E neste sábado às 10h10 é tema de debate as instituições do poder tradicional no atual contexto económico e social. Temos debate. Obrigado, Dário Castro. Temos sim debate. A questão das autoridades tradicionais é uma realidade em África e os elementos do direito costumeiro ou consuetudinário são parte importante da lei. Certo? Bom dia, João Noel Gonçalves. Diversos países africanos abrem, no quadro das suas constituições, do seu edifício jurídico moderno, contemporâneo, espaço para o chamado direito consuetudinário. Aliás, mesmo países muito avançados têm elementos de direito consuetudinário nos seus conjuntos jurídicos e mesmo na aplicação do direito moderno, alguns juízes levam em consideração esse direito tradicional. É muito comum ver-se isso na Europa, mesmo em países como a França, a Suíça, a Áustria, até a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra tem uma instituição que é direito consuetudinário, porque a própria monarquia corresponde a isso. Ora, nos países africanos, alguns optaram, a maioria mesmo, optou por abrir um certo espaço às chefias tradicionais. Por diversas razões. A primeira delas é de ordem moral, é uma espécie de ligação com a história, ou seja, que é uma maneira de inserir a tradição na modernidade sem fazer oposições entre as duas. Não há oposição entre modernidade e tradição. As duas podem coexistir e uma é fator de evolução da outra, enquanto que a outra é também fator de inserção, digamos que do ponto de vista atual, considerando toda a trajetória histórica que os nossos países têm conhecido. É importante considerar isso porque tudo isto acaba por dar ao poder tradicional, digamos que um perfil moral. Esse perfil moral é importante e é importante também que os chefes tradicionais, que as figuras que estão à frente e que são grandes protagonistas das autoridades tradicionais tenham este facto bem presente, ou seja, que têm uma responsabilidade moral muito grande perante as sociedades. Há aqui um aspecto que é um aspecto de estudo, não é? Que é a nível da antropologia, onde tem-se verificado que a existência da autoridade tradicional não é contraditória nem com a legislação moderna, mas nem com a democracia. Porque os chefes tradicionais, eles funcionam como uma espécie de elemento de ligação entre o conjunto da sociedade e os poderes eleitos, lá onde os poderes são eleitos. Ora, a existência desse poder mediador, a existência dessa ponte, é algo que é muito importante. E é tão importante que aqui vale a pena debater
com base numa sugestão, que era realmente a existência de um ensino voltado para a autoridade tradicional, para que a autoridade tradicional tenha uma base de educação no sentido formal, mas também uma educação no sentido operativo, ou seja, de ter um bom relacionamento com a sua própria comunidade e saber ter um relacionamento com o poder central. Este é um dos desafios que aparece então no quadro deste respeito pelo poder tradicional. Naturalmente que há muita gente que se questiona, e nós vamos ter que discutir isso aqui abertamente, porque não temos medo nem tabus. Há muita gente que se questiona do número da autoridade tradicional, do número de chefes tradicionais. Em diversos países, e Angola parece ser um caso, o número é excessivo. E é preciso saber porquê que é excessivo, porquê que se banalizou tanto um poder que, tendo um significado moral, não pode banalizar, não pode ser qualquer um que assume esses lugares. Por outro lado, enfim, isso implica custos. Então temos todos estes aspectos para debater. É um debate intelectual muito interessante, que ultrapassa a antropologia, ultrapassa a política e entra no âmbito de uma coisa muito ampla que se chama a cultura. Temos debate. Muitas questões no âmbito da antropologia, da política e da cultura, como disse bem o Jonuel Gonçalves. O debate vai andar por aí mesmo. Ora, são 10 da manhã, 31 minutos. O debate vai acontecer. Antes do debate, os ouvintes que têm à disposição os números 927 78 08 79, 927 78 08 79 e o 941 58 04 57. 941 58 04 57. Angola prepara a primeira lei sobre instituições do poder tradicional. O debate público já começou. No sábado, às 10h10, discutimos o enquadramento do poder tradicional no atual contexto político, económico e social do país. Os limites da atuação e das atribuições do poder tradicional. O estatuto das autoridades tradicionais. A sucessão. E os falsos sobas. Grandes temas abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, a lei sobre as instituições do poder tradicional em Angola foi submetida à consulta pública de académicos, estudantes e autoridades tradicionais. Está no Parlamento esta lei. Hoje há debate sobre este assunto, o poder tradicional em Angola. O Tito Augusto está na Lunda Sul e depois o João Matemona no Zaire. São as primeiras participações no sábado às 10h10. Bom dia, Tito Augusto. Muito bom dia, obrigado. Bom dia para si, bom dia a todos os estimados convidados e bom dia a todos os ouvintes. De facto, mais um tema pertinente. E eu indo diretamente ao tema, de facto é preocupante aquilo que são as ações das autoridades nacionais. Eu sou da opinião de que pudesse haver alguma separação. O poder tradicional e o poder estatal ou executivo, que pudesse haver alguma separação mesmo. Porque o que se constata atualmente, as autoridades tradicionais recebem subsídio através do Estado e o Estado subsidia algumas necessidades das autoridades tradicionais e isso faz com que surjam falsos sobas e sobetas e reis, tudo porque tem algum interesse material ou financeiro que o Executivo dá a essas mesmas autoridades. E, pelo que eu saiba até agora, como Chokwe, as autoridades tradicionais têm uma etnia e tem uma linha, e tem uma linhagem daquilo que é a constituição do poder a nível de uma região. O que nós chamamos de que quando alguém é soba ou é sobeta, ele possui uma povoação, possui uma aldeia, possui um espaço de terra em que ele é o responsável e aquele espaço de terra tem a sua população e ele se responsabiliza. Mas atualmente o que se verifica, os sobas têm um uniforme e tem diversas situações que em nada dignificam aquilo que é a nossa própria cultura. As autoridades nacionais, na minha opinião, devem pautar por aquilo que é mesmo o direito costumeiro, aquilo que é a nossa própria tradição. E o Executivo deve se abster daquilo que são ações das autoridades nacionais. Porque suponhamos, quando há partidos políticos que se aproveitam das autoridades nacionais para mobilizar atos políticos, situações
de empresas que se aproveitam das autoridades tradicionais para prejudicar a maioria. E são pessoas que não são da linhagem tradicional. Daí que é preciso que se possa haver essa separação, que o povo eleja os tradicionais de uma forma mais digna, sem que haja intervenção do Executivo. Tenham dito, muito obrigado. Estou gripado, peço desculpas. Obrigado. Deu para entender as suas ideias, Tito Augusto, que defende a separação do poder tradicional do poder político e defende o direito costumeiro. Obrigado, Tito Augusto. João Matumona está em Banza Congo, no Zaire. Bom dia. Bom dia, caro jornalista. Bom dia, Angola. Bom dia, Zaire. Bom dia, Banza Congo, meu povo tradicional. Vamos às suas contribuições. Não percebi. Vamos às suas contribuições. Sim, tanto o tema em abordagem é um tema pertinente. E queria dizer que a Rádio Nacional nos está sendo tema interessante. Quanto ao poder tradicional, é verdade que o poder tradicional atualmente é um poder que está um pouco juntado com o poder executivo. Eu queria dizer que o poder tradicional é um poder que poderia se separar entre a tradição e o poder político, queria dizer, o poder político. Por quê? Porque um poder tradicional só revê a parte da tradição, o costume, os hábitos, etc. Enquanto o poder político revê a parte da política. Então, é isso que deve se mudar. E outra coisa, devemos respeitar os nossos mais velhos. Porque muitas das vezes o poder tradicional, a nossa autoridade tradicional, não são bem respeitados. Eu digo, em verdade, que muitos dos nossos mais velhos, ele trabalha mais e não é bem remunerado. E queremos que o Estado reversa a situação e o Ministério da Cultura que mete mão nessa situação para que esses nossos mais velhos que sofrem mais que tenham um bom rendimento daquilo que eles fazem. A outra coisa os jovens, hoje em dia, alguém com 20, 23 anos, é soba, é suculo, aquela coisa ali, não pode existir. Quem deve ser soba é uma pessoa com maturidade, não é qualquer pessoa que quer ser soba. Quanto os fantasmas, eu acredito que o próprio Estado irá rever essa situação, porque é verdade que há sobas que entraram com influência do fulano, daquela ali, estão como soba, ganha como soba. Sacalhar até não conseguiu vestir aquele fato do soba, mas ganha como soba. E muitos que queriam beneficiar esse dinheiro não conseguiram beneficiar. Muitos soba, que são soba de verdade, não ganham. E quero que o Estado consiga rever essa situação para que mudemos a mentalidade. E outra coisa, quanto os reis, o rei deve ser bem escolhido. Quem deve escolher o rei tem que ser o povo. Agora, não pode ser alguém do partido fulano, partido aquilo, vai escolher, mas deve ser o povo que deve escolher o rei. Era a minha contribuição. Um bom sábado para todos. Muito obrigado. Obrigado, João Matumona, que está no Zaire. Diz que há uma colagem entre o poder tradicional e o poder político. Defende por isto essa separação e diz que o Estado deve acabar com os fantasmas, os sobas fantasmas. José de Giloia está no Lubito. Os nossos convidados devem estar atentos para poderem também referir-se às inquietações e às contribuições dos nossos ouvintes. José de Giloia no Lubito, em Bengala, bom dia. Bom dia, senhor nosso jornalista. Muito obrigado. Faz favor. Sim, a minha contribuição é que é mesmo ver o governo tem que ver essa situação da parte de política do SOBA, e porque muitos SOBA que não trabalham. Há um SOBA no bairro está cheio de SOBA, e só às vezes um SOBA que trabalha. Então, para que não acontece, é bom que no bairro tem que ter um SOBA e um seguro que acompanha atrás, porque você quer muito saber através do salário. O salário às vezes não tem. Então é bom que veja esse problema, vocês são fantasmas, não é preciso que eles colocou. Não é preciso ver essa situação.
também, porque muitas pessoas também, os nossos irmãos também, os ouvintes, também tem que ver, não pode falar do partido. Porque toda pessoa que critica muito não fica bem. Porque nesse momento não está se falar do partido. Está se falar agora de outra coisa. E vamos saltar outra coisa. Não está bom. Se é coisa de soba, falar muitas coisas, não pensou mais com o partido. Então é bom que o nosso governo também veja bem em soba. Uns que não trabalham, saem, não pode ter 4 soba, 5 soba, não pode. Ou 3. Vamos trabalhar aqui. É verdade. Então, meu contributo é esse daqui. O governo tem que ver bem para ver os soba que trabalham, quantos soba que não trabalham, porque uns são aí, esse faltamento, em cima, no fundo, nada. E só critica a toa também. É verdade. O meu contribuição era esse. Muito obrigado. Estamos juntos, meus jornalistas. Obrigado, José Chiloia, no Lubito, em Benguela. Defende que é necessário ver ordem. É necessário ver ordem nas comunidades e nos locais onde temos sobas e séculos a trabalharem, e que os fantasmas sejam devidamente banidos. José Filipe está em Cacoaco, Luanda. Bom dia. Bom dia, sim, bom dia. Faz favor. Ok, sou mesmo eu, José Filipe, speak hard and willing day fast. A partir do bairro Quilunda, município de Cacoaco, comune Funda. Indo ao tema, antes de tudo agradecer mais uma vez o ensejo que me foi fatível na melhor casa de rádio do país. Indo ao tema, falar do poder tradicional. Isto é verdade, eu já sei muito bem que alguns ouvintes já tocaram nisso, que eu vou tocar também. Angola, o Estado angolano, tem de ter um bom controle, porque estamos a ver muitos sobas mesmo, na verdade, fantasma. E essas pessoas fantasma que se encontram nesse lugar, são eles que estão a gastar o valor do Estado, enquanto que as próprias pessoas que foram eleitas para esse encargo, para esse lugar, não estão a ganhar. Então, e os mesmos sobas, o que eu poderia arguir a eles é que não façam mistura com os poderes políticos, porque eu tenho assistido e tenho visto mais que os sobas têm estado muito mais assim a favor do partido que meteu o putre do Angola, que é o partido que está a governar este país, Angola. Este partido está a falar do MPLA. Então, que os soba fossem independentes, enquanto que estamos a ver que os próprios soba deste nosso país andam de baixo para cima de janeiro a janeiro com o uniforme do MPLA, isso já não é bom na sociedade. Aí está. E ainda o povo também. Há pessoas que não conseguem distinguir um soba e um coordenador. Devemos saber que o coordenador é o outro e o soba também é o outro. E nós aqui, muito mais eu aqui na minha área, na minha comuna da Funda. Em alguns bairros existe coordenador e as pessoas estão a confundir coordenador e soba. Isto não. Vamos meter as pessoas nos lugares certo. E eu também gostaria mesmo também que o próprio presidente viesse à tona rapidamente, que desse a data das autarquias para que a gente metêssemos as pessoas no lugar certo. Para mim é tudo, bom trabalho. Obrigado. José Filipe, em Cacoaco, defende que os sobas fantasmas devem ser devidamente tratados, ou seja, o poder político deve se ocupar de pôr ordem nisso, não é? Tirar os sobas fantasmas e dar espaço aos verdadeiros sobas, os seculos. Agostinho Chitumba, Benguela. Alô, bom dia. Bom dia, sim, bom dia. Faz favor. Bom dia. Sim, estamos a ouvi-lo. Sinceramente, eu agradeço o debate e, por outra, também para intervir no que já se tocou aí há pouco tempo. Alguém dizia que há pessoas que misturam o poder tradicional e o poder político. E outro dizia não podem dizer que o poder político de tal é que influenciou, não sei, não. Isso deve ser assim. Nós estamos todos divididos, se assim formos juntos a pensar, ou pensarmos juntos. O próprio político já estão ali, nessa esfera, né? Tem um local ou um sítio onde que eles focam ou focalizam para
suas ideias e os comportamentos que as pessoas podem seguir. Mas tudo é pró de ajudar o próprio povo. O próprio SOBA também, por sua vez, também tem uma área que ele está a administrar para também dar a orientação do próprio povo ou então da própria sociedade. E temos em comum o próprio território Angola, que tudo se fala de Estado. Não existe, ou não há, porque é o poder tradicional, é o poder político, todos nós somos o povo. Então, quando esses setores, quando estão nas suas administrações, devem fazer os seus trabalhos nas suas administrações. Por exemplo, o SOBA tem que dar mesmo uma ordem, já há pouco se referiu de dizer que eles têm aquele poder tradicional de costume, costume, tradição, e depois vem hábitos, né? Isso é que devem eles fazerem na sua comunidade. Por exemplo, há muito tempo antes de você ir queixar na polícia, né? Nesse caso os milícias, né? Naqueles tempos, primeiro vai no SOBA. O SOBA vai saber primeiro. O SOBA é que vai dar um papel que vai te fazer com que você desce para ir lá na polícia e trazer queixa. Mas primeiro tem que se debater no SOBA. É o SOBA de conseguir. Lá é a última alternativa. Senão tudo que se passa na sociedade, até o poder tradicional, tem mais peso que o poder político. Porque o político só apenas vai buscar a lógica daquilo que o SOBA diz. O que lá disse o SOBA, os séculos, o que disseram. Então você está reprovado e está condenado. Porque lá onde que você vive, onde que você está, a tua família, lá tem hábito e costume, o SOBA, por sua vez, tem dado algumas orientações para seguir. Agora, quando a isso, você não pode fazer aquilo que está fora da comunidade. Está errado, sinceramente, então apenas é um apoio que nós vamos nos referir quando a polícia ou então o poder político. Agora, o que complica é que há uns mesmo fazem, que é político, se mete na coisa de SOBA, e o SOBA também se mete nas coisas do político. Ao invés de levar a bandeira de Angola, leva a bandeira de um partido. E ficar aí a dançar, sinceramente, a mostrar aquilo que não deveria fazer. Eles têm o seu trabalho a fazer. Eu gostaria que isso parar mesmo aqui em Angola. Sim, estou já a terminar. Parasse mesmo em Angola, que o poder tradicional tenha peso. Assim, de qualquer forma, nós vamos viver melhor, aquela coisa toda. E também tirar esses fantasmas. Se tem fantasma, porque alguém meteu ali. Então, convém fazer a reciclagem desses fantasmas. Obrigado pela a vossa atenção. Obrigado, Agostinho Chitumba. Reciclar os fantasmas. David Fernandes está em Camacupa, no Bié. Obrigado pela sua contribuição, Agostinho Chitumba, em Benguela. Estamos agora no Bié. David Fernando, Camacupa. Ora viva, bom dia, ilustres convidados nos estúdios da RNA e outro também bom dia vai para todos os rádios ouvintes de Cabinda Cunene, no Amaral Leste. Dizer que o tema em referência é preponderante. Os SOBA seriam as autoridades a quem deviam defender os interesses dos povos, desde Zaimbala, aldeia e nos bairros. Acontece que eles estão criados e falando-se que há fantasma, eu acho que a permissão é que aceite a quem do direito, porque não se aceita criar alguma entidade que até o povo reconhece e trabalha, mas alguém permite. Eu acho que há uma mera desorganização a quem do direito, isso para proveito de capitais, que é o dinheiro. E naquilo que é a execução desse SOBA, eu acho que eles têm falhado um pouco, porque não sei se é que têm cumprido mesmo naquilo que é o dever funcional do SOBADO, mas atualmente eles fazem um papel que não poderiam, olhando muito mais no aproveitamento político e deixam a resolução preponderante daqueles que lhes colocou aí ao trono. E eles são indicados a quem é do sistema governativo por interesses políticos. E olhando na linhagem principal, os SOBA tinham que ter uma linhagem daqueles que eles sucedem. Atualmente não é isto. E assim sendo, é preciso inverter o quadro para que tenhamos um SOBA. Tenhamos o SOBADO no seu dever funcional mesmo daquilo que é a realidade, porque as aldeias correm problemas
em que eles passam de que não é preponderante, e assim sendo, cada vez mais o povo está a incorrer naquilo que não devia ser, e desta feita é preciso inverter o quadro, é minha opinião. Aquele abraço fraterno. Outro abraço, David Fernando, Camacupa Bié, não saímos do Bié. Agora Florindo Janguelo está no Andulo. É verdade, Isaías Afonso, eu falo a partir daqui do município do Andulo, sempre estás na província do Bié. É para dizer mesmo que o tema referente é muito pertinente. Hoje em dia, podemos ver que não se faz mais como se fazia antigamente, que o SOBA é preciso ser elegido, que a ver que na família dele já foi SOBA, alguém ou não. Isso já não acontece mais nesse tempo, então acho que estamos a fazer perder a mesma cultura do SOBAdo. Então, porque antigamente eu tinha visto outra vez quando eu fui criança, então um bom termo, quando investiram um nosso avô, que é SOBA, aquilo também é bonito, porque faz parte da nossa cultura. Atualmente isso não acontece, só alguns até procuram ser SOBA, porque às vezes controla pelo menos 5 pessoas, 10 pessoas. Ali já também não é SOBA, não pode, isso é só gastar dinheiro do Estado. E outra coisa é que o SOBA também não está a cumprir mesmo com a orientação deles como SOBA. Às vezes encontramos SOBA, também está indo na igreja, às vezes SOBA, talvez fica na cantina, beber, depois daí se falta respeito com os jovens, e por mim eu quero que isso não aconteça. Estamos juntos, bom trabalho. Obrigado, Florindo Janguelo. Diz que já não se respeitam as linhagens e que a cultura do SOBAdo está a desaparecer, e fala aqui do mau comportamento de alguns SOBAs na sua localidade, no Andulo. Etiandro Augusto Toitoi está no Quinaxixa, em Luanda. Bom dia. Sim, e muito bom dia. Bom, é que esse caso é um caso que tem que ser analisado com muitos cuidados. Sim, mas é que as autoridades que são tradicionais costumam se meter muito em casos que têm a ver com feitiço e acusam muito as crianças em feiticeira. E isso quer dizer que tem que haver uma separação entre o poder que é tradicional e as leis modernas. É só isso, é tudo. Eu também estou no Facebook, Etiandro Augusto Toitoi. Tchau. Obrigado pela sua contribuição. E Etiandro Augusto também defende a separação do poder tradicional do poder político. Desde 52, estamos a 8 minutos das 11, estamos a falar do poder tradicional no atual contexto político, económico e social. Os nossos convidados presentes são Tiago Catumo, Domingos Major e Walter Tondela, que já estão aqui nos estúdios. Manuel João está na Gabela, Kwanza Sul. Dizia que os nossos convidados estão a tomar notas das contribuições, ideias e inquietações dos ouvintes. Vão poder comentar antes de avançarmos para o debate. Manuel João está na Gabela? Sim, senhor. Kwanza Sul, vamos embora. Comenta-se muito autoridades tradicionais de fantasma. Mas afinal de contas, quem que mete essas autoridades fantasmas? São as autoridades governamentais, porque eles ganham, estão nas listas. Por isso, se há debate sobre as autoridades tradicionais, pensa-se uma forma de se organizar as autoridades tradicionais, tem que constituir grupos para virem até cá, junto das autoridades de nós, para debatermos, porque se criarem leis a partir da central, não vai dar certo. Por isso, tem que se acompanhar os usos, hábitos e costumes para vermos a situação do SOBAdo. Por exemplo, quem é que organiza os bairros lá na profundidade onde não há polícia? São SOBAs. Tem jovens lá nos bairros
mas não há delinquência. Quem é que assegura essa situação? É os SOBAs. Então tem que haver respeito sobre essa situação. Era essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigado. Bom dia, Manuel João Nagabela. Questiona, afinal, quem promove e quem coloca os SOBAs fantasmas e defende, então, que haja organização neste processo de dar espaço e protagonismo aos SOBAs e aos séculos. Joaquim Venâncio está em Benguela, daqui a pouco vamos ao debate. Bom dia, Joaquim. Muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos às suas contribuições. Muito bem, muito bem. É o seguinte, para que a gente possa acreditar nos serviços parlamentares, e eu gostaria que os nossos responsáveis respeitassem muito este lado dos SOBAs, porque os SOBAs são os únicos que conhecem. No entanto, os pobres, por exemplo, cá em Benguela, lá nas aldeias, lá na Itanga, depois da Ganda, há crianças que não estudam, anualmente não estudam, porque o partido acha que são pessoas que pertencem a outro partido. E isso, os SOBAs, se tivessem poder, deveriam denunciar este caso, mas porque estão à sombra de um partido, estão calados. E isso existe, não é opinião, e eu peço mesmo especial a favor dos especialistas que estão aí, para que não digam que tudo que os ouvintes estão a dizer é apenas uma emoção, ou como é que é. Não são opiniões, são factos. Então, devem mesmo acreditar, porque nós estamos muito mal, e o poder dos SOBAs deveria ser mesmo evidente. E principalmente aqueles SOBAs também que vivem nas terras onde tem riqueza, mas cujo pobre está totalmente roto. Então, por exemplo, lá nas Lundas, o próprio Mbanza Congo, que tem fronteira, que diariamente põe milhões, mas a cidade está mal. Então, aí os SOBAs deveriam fazer o seu papel. Onde as crianças não estudam, mas está cheia das igrejas, aí os SOBAs deveriam intervir. É tudo. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim Venâncio. Em Bengala fala de pouco protagonismo dos SOBAs e da situação degradante de muitos no exercício das suas funções como SOBAs. Daqui a pouco vamos ao debate. Vamos chegar às 11, são 10 da manhã 56. Wewe mwenu chema enda
É uma carrega nosso. Um cara Gabriel chama Santos Católica. Gabriel Chema com o Santos Católica. Depois das intervenções dos ouvintes, que foram também acompanhadas aqui pelos nossos convidados no sábado às 10h10, para o debate daqui a pouco, poder tradicional no atual contexto político, económico e social. Angola prepara a primeira lei sobre instituições do poder tradicional. O debate público já começou. No sábado às 10h10, discutimos o enquadramento do poder tradicional no atual contexto político, económico e social do país. Os limites da atuação e das atribuições do poder tradicional, o estatuto das autoridades tradicionais, a sucessão e os falsos sobas. Grandes temas abordados numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Muito bem, temos debate no sábado às 10h10, o poder tradicional no atual contexto político, económico e social. Vamos pedir aos nossos convidados que comentem as intervenções dos ouvintes. Tiago Catumo, bom dia, obrigado por ter vindo. É secretário-geral do Conselho Angolano de Coordenação das Autoridades Tradicionais. Posso? Muito bom dia. É de agradecer à Rádio Nacional por ter tanto nos convidado para então tecer as nossas considerações. E para dizer que, portanto, saúdo o dia da província de Luanda. 444 anos. Claro, onde todos nós, então, é a casa comum. A nossa então, casa comum. Onde todos nos tratamos os nossos problemas. E aqui estou a referir que é a casa de Angola que Luanda é samba. Muito bem, obrigado. Domingos Major, vem pela ADRA, Associação de Desenvolvimento Rural e Ambiente. Sim, muito obrigado pelo convite que nos foi formulado e espero que possamos aqui ter uma conversa agradável sobre o assunto. Muito bem. Walter Tondela é jurista. Muito obrigado. Bom dia para os nossos ouvintes. Gostaria primeiramente de agradecer o convite que me foi formulado. Eu começaria primeiramente por dizer que há uma pequena confusão de alguns dos nossos ouvintes no que concerne à proposta de lei sobre as instituições do poder tradicional. Tenho de precisar que essa lei não visa regular o direito costumeiro, ou seja, o direito consuetudinário, ou seja, direito tradicional. Não visa regular esse direito, muito menos as formas de aquisição do poder, a hierarquia, a nomenclatura, o modelo interno de funcionamento das instituições do poder tradicional. Não. Essa lei, o grande objetivo, e decorre aqui da proposta de lei, é precisamente regular a organização, o regime de controlo e de responsabilidade do poder tradicional, bem como as suas atribuições e competências. Ou seja, essa lei não vem para... Aqui estamos sempre a falar que o governo tem criado sobas, coloca sobas e tudo mais. Não, essa lei não vai... Mas todos os ouvintes tocaram nessa exatamente, não. Essa lei não visa regular os aspectos internos, porque regular o direito consuetudinário do ponto de vista positivo não é possível, né? Não é possível, no entanto, regular a tradição. Então, essa lei só visa definir as atribuições, as competências, o que decorre do resto da própria Constituição. Porque a Constituição, no entanto, no artigo 7º, define já que o Estado, no entanto, respeita o costume, no entanto, a sua própria validade. E desde que não seja contrário à lei. Exato. Ou seja, quer dizer, o Estado, aquele costume que nós chamamos costume segundo legem, segundo a lei, o Estado permite. Costume para além da lei, o Estado permite. Costume contra a legem, contra a lei, o Estado não permite. Não permite, no entanto. Pronto, vamos
Se calhar precisávamos de divulgar melhor esta lei, não é? Exatamente. Ou torná-la, digamos assim, mais acessível, principalmente para os SOBAs, para as autoridades tradicionais. Sim, e é um problema que nós temos, no entanto, no âmbito jurídico. Quando estamos a legislar uma determinada lei, geralmente a equipa técnica é só composta por juristas. Logicamente, no anteprojeto dessa lei, ou no projeto de lei, deveria chamar-se as autoridades tradicionais, os historiadores, os linguistas. E os principalmente na fase da consulta pública, não é? Exatamente, e deveria ser muito mais divulgada e abrangente. E eu vejo aqui na proposta de lei que, a nível da academia, a única instituição acadêmica que foi, no entanto, convidada e que fez parte é apenas a Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, quando temos muitas escolas de Direito e tudo mais. Muito bem. O jurista Walter Tondela vai ajudar-nos nessa perspectiva jurídica da lei, né, que está em cima da mesa também dos nossos parlamentares, dos deputados. Domingos Major, depois aqui o Tiago Catumo, como é que comenta a intervenção dos nossos ouvintes? Como é que comenta as preocupações levantadas pelos ouvintes? Ainda a propósito da intervenção do Tondela, eu não tive acesso à lei, portanto não sei o que é que ela traz de velho ou de novo, mas a sua elaboração devia ser antecedida de estudos. Estudos que deviam ser realizados em diferentes áreas localizados, se calhar, em diferentes áreas do país, sobre as autoridades tradicionais, sobre estudos elaborados com este propósito. Para além de outros estudos já realizados, sei que foram feitos diferentes estudos sobre a problemática das autoridades tradicionais, mas deveriam ser antecedidos desses estudos, com base no qual então os juristas elaborariam um documento, uma lei mais completa, um anteprojeto que seria discutido por todo mundo, por toda a gente, por todos os interessados, não só por académicos, não só por juristas, por todos os interessados. Penso que quem beneficia ou fica prejudicado do bom ou mau exercício dos SOBAs não são só os juristas, não são só os académicos, portanto, deveria ser discutido por toda a gente. Devia ser uma discussão até as comunidades, se calhar. Exatamente, naturalmente. Os principais beneficiários são as comunidades dessa lei. Portanto, nós temos, ao longo destes anos todos, temos tido uma prática muito pouco apropriada, que é de elaborar a ADRA, por exemplo, legislação que não... consulta pública? Não me lembro de termos sido convidados a participar neste documento. Não me lembro disso. Então, isto, portanto, a base sobre a qual assenta o processo de elaboração e aplicação da lei, se estes pressupostos não foram cumpridos, começamos mal. Começamos mal. Esses pressupostos deveriam ter sido cumpridos para que então a lei tivesse lugar, portanto, chegasse até o Parlamento. Bom, mas ainda assim temos lei, não é? Temos uma lei que visa articular tudo, não é? É uma proposta de lei aí. Uma proposta de lei. É uma proposta de lei, exato. Eu não sei se o que é mais correto, se é deixar as coisas como estão ou termos uma lei que vai, ao invés de melhorar, vai piorar. Eu não sei o que é que a lei tem, não sei o que é que... O que é correto, na minha opinião, é que devemos efetivamente começar a fazer bem as coisas. É a altura de começarmos de acordo com aquilo que diz o partido no poder, começar a corrigir o que está mal. O partido diz ao contrário, diz primeiro melhorar o que está bem e depois corrigir o que está mal. Então é melhor, né? Do que continuarmos numa lógica que não ajuda nem o governo, nem o partido a contribuir de forma positiva para a melhoria do funcionamento do nosso país. Então, se calhar vamos ter discussões acaloradas por altura do debate na Assembleia Nacional. Sim, não é? sim. Acredito que sim, porque depois, a nível do direito costumeiro, cada região de Angola tem a sua própria cultura, tem os seus hábitos e costumes. No entanto, para a coisa deveria-se ter em atenção
também é essa vertente. Mas a única coisa boa, para além daquilo que disse o mais velho Tiago, é importante dizer que só tínhamos ainda um imperativo constitucional, que era a nível do artigo 7 da Constituição e também a nível do artigo 224, que define, no entanto, as autoridades tradicionais como sendo as entidades que personificam e exercem o poder no seio da respectiva organização político-comunitária tradicional e de acordo com os valores e normas consuetudinárias e no respeito pela Constituição. Ou seja, há essas normas constitucionais, mas não havia, no entanto, uma proposta de lei. O que eu acho que é negativo é que, no entanto, essa proposta de lei deveria ter sido mais abrangente. E deveria, no entanto, deveriam essas entidades todas tradicionais serem, no entanto, ouvidas. Independentemente que a lei não vai regular a competência, como é que eles funcionam, mas, no entanto, as instituições do poder tradicional, no entanto, deveriam, no entanto, ter sido ouvidas. Eu tenho os pareceres todos, no entanto, das instituições, de alguns ministérios, né, das finanças, dos direitos humanos e tudo mais. E não vejo aqui, a nível dos pareceres, não aparece com a academia, já citei a Faculdade de Direito. E existem aqui os outros ministérios, está a ver? Não vem aqui nenhuma essas organizações todas como a ADLA e tudo mais, não. As autoridades tradicionais, os SOBAs, temos reis e tudo, já que não aparece, quer dizer, deveriam também dar o seu parecer. Está a ver como é que é? Porque a lei é geral, é para todos, não é apenas só para alguns, para coisas. Vamos criar só leis para coisas, né? Secretário Tiago Catumo. Agradeço mais uma vez. Vamos abordar este assunto. E só para dizer, todos contribuíram. Devo agradecer para eles. Aqui eu vou dizer quais são as categorias que nós temos a nível das autoridades tradicionais. Não confundem. A autoridade tradicional só são duas categorias. Duas categorias. Primeira categoria é a autoridade tradicional. É aquela que tem a tribo, que é a linhagem, aquela que tem a terra e depois cria as aldeias. Esta é primeiro a autoridade tradicional. Surge a segunda autoridade tradicional, aquele que não tem terra, mas tem tribos e tem aldeia. E ponto final. De resto é máfia. Quem cria estes problemas todos, nós sabemos quem é. Nós sabemos quem é. As consultas que estão a dizer aí, nós em tempos introduzimos uma proposta. Vocês tiveram acesso a este documento? Não tivemos nenhuma. Estes deputados, eu queria perguntar aí, estes indivíduos, os deputados, os ministros e os outros, que não se revêem no nosso costume, qual é o costume deles aqui em Angola? Qual é o costume destes deputados, tantos que estão lá dentro? Eu estive no Parlamento ontem eu vi os charlatões, eu posso chamar assim, deputados do MPLA. Não, por amor de Deus, aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Depois aparece um tal iluminado ministro, não sei se lhe apanharam aonde aquele camarada, ir ofender os deputados que foram eleitos. Olha para isso. Por isso quer dizer que o Conselho Angolano de não fomos tidos, nem os reis, estavam aí os parceiros. Como é que estão a tratar problema de costume e eles negam o nosso costume? Esta terra onde nós estamos é de Angola que longe que é samba. As terras do Mandume, as terras do Congo, as terras do Machiave, as terras das Lundas. Então onde é que estão as terras desses deputados que negam o nosso costume? Até porque os legisladores que reconheceram aqui que o Estado reconhece os costumes. Não é Estado. O Estado sobe Estado. Onde é que o Estado está? Não pertence a esse Estado? A Constituição reconhece os costumes. Aí está bem. Porque é uma instituição também que tem os seus poderes. É uma instituição anterior. Estas que estão a governar começaram em 1958. Onde é que andaram? Não estiveram nas terras dos reis? Onde é que estão os avós desses indivíduos que dizem que eles não querem ver o nosso costume? Aqui abre a guerra. Por isso é que eu estou a falar que sou arguido.
Já não posso sair daqui de Luanda. Eu vou revelar uma coisa. Arguido por quê? Foi constituído por arguido num iluminado. O causa desse documento, por causa dessa lei? O procurador. Eu fiz uma explanação, queixando que nós estamos a ganhar mal. Nós, donos desta terra, não estamos a beneficiar em nada. Os verdadeiros sobas e seculas. Os verdadeiros... Mas aqui não há verdadeiros sobas, não há sobas falsos. Todos são nossos filhos. Quem os incutiu é porque quer tirar os dividendos. É proibido na tradição tratar o outro que é fantasma. Porque nós temos... Por que é que estamos divididos em tribos? Quem nomeia o soba é esta tribo. Que vai dizer, bom, e depois o soba é avaliado dentro da tribo, dentro das comunidades. Tenho estas perfil, tem moral, é uma pessoa honesta, ficha limpa. Porque não é qualquer pessoa que exerce o papel de soba. Também tem de se respeitar a linhagem, não é? Claro, a linhagem é que tem que indicar. E se ele tiver a cometer erros, de imediato é destituída. Não é como estamos a ver os reis, não respeitam, não sei o quê, vão aí a querer se apoderar, vão tirando os benefícios políticos. Não, o rei tem que estar junto das comunidades. Porque é rei quando ele cumpre os usos e costumes. Não é o rei do MPLA. Quer dizer, eu vejo um rei, membro do Comitê Central. Isto é uma vergonha. Quer dizer, o partido é a mais do que o reinato. Olha, nos outros países, o presidente da República aqui na África do Sul é que pede audiência ao rei. Nós ontem assistimos ao Parlamento. Os parlamentares, depois de acabarem de discutir, ninguém se indignou em nos saudar. Apenas ouvimos o Vicente Bento de Andrade. Mas conseguiram ler a parte do documento? Esse documento para nós não vale nada. Porque eles o que é que vão fazer então? Quer dizer, não, eles estão a sabotar o nosso trabalho. Se a lei for aprovada, porque o que é que vão fazer? Nós, nos costumes, o SOBA já tem as suas áreas de atuação. Exato. E se formos a ver, vamos lá ver, desde 1975, nenhum SOBA gira a economia de Angola. Onde é que está a promiscuidade? O SOBA não tem problemas. O subsídio não é o papel do MPLA. É o colonialista que deixou este regime. E o MPLA também se agarrou. Se o MPLA tiramos os colonialistas, porque os colonialistas faziam mal a nós, e por que ele exigiu, continuou com a mesma regra, só hoje é que está a pensar de irem regular esta lei para acabar com fardas, não sei o quê, com os fantasmas não existem, eles a criaram. Aqueles são os membros do, e disse bem um ouvinte, eram coordenadores do partido, como o Soba da Ilha, o Napoleão. Napoleão vem das Forças Armadas Portuguesas, andou no Lubito, chegou aqui em Luanda, aqui no Inhambote, criou um comitê de partido. Aquele serviço que foi prestado, depois dele envelhecer, então ele despacharam na ilha como Soba da Ilha. O Napoleão não é Bacongo. Aquela ilha é dos Bacongos. Sim, a ilha O Napoleão não fala Kikongo, não fala Zeto, não fala nada. Então qual é o papel daquele Napoleão de ir representar os Bacongos? A ilha é um protetorado Zero. Então nós estamos a ver aqui. Quem é que está a entrar na lava do outro? São aqueles que não têm costume. Porque aqui há dois poderes que nós temos. Há um poder infiltrado dentro do MPLA, que não são nada conosco, é esse que estão a criar essas leis para nos criar dificuldade. O que é que vocês pensam fazer se a lei for aprovada? O que nós queremos aqui, podem aprovar, os leis do colono foram aprovados, fomos cumprindo até os 500 anos. Porque se for esses indivíduos que estão lá, se são nossos filhos, na verdade, eles são do Mandume, são dos Bacongos, eles também pertencem a essa lei. E nós sempre fomos avisando, mesmo no tempo de José Eduardo dos Santos, camarada presidente, estás em exercício do poder. Qualquer dia vais deixar de poder, vais voltar na aldeia. Agora, se ele voltar na aldeia, qual é o costume que ele vai cumprir? Aquilo anda. Aquilo anda, tem vários costumes. Tem os ilheses, os catetas e os outros, né? Qual é o costume que Eduardo dos Santos poderia cumprir? Se ele nunca aceitou que a gente se organize. E nós, em tempo, introduzimos uma carta, aliás, um projeto, neste novo executivo, que nós queremos realizar uma conferência, mas dentro dessa conferência nós vamos resolver nossos problemas internos, porque nós nos conhecemos. Como é que seria essa conferência? Esta conferência daríamos um dia para cada nação que tenha questões internas, resolvesse. E aí não poderia haver nem os jornalistas fofoqueiros para lá trazer os debates. Permitiríamos aí os antropólogos para aproveitarem aquilo.
mas os nossos filhos. Como aquele Bazungama, o historiador. Exato. E os outros? Batsigama. Batsigama. Esses indivíduos poderão estar lá dentro para ouvir por que há esta luta de poder. Por exemplo, no seio dos Quimbundo, temos o Kulaxingo, temos o próprio rei do Ndongo, temos agora, vem aí o Mhonganganga, que é o Pendé. Todos esses estão a lutar do mesmo poder. Mas o poder do rei é só um. Então, entre eles, deviam se encontrar nas tribos. Você Pendé vem de que tribo? Qual é a mãe que nasce no Ndongo? É o X. Você, o Kulaxingo, como é que aparece? Vem de que mãe? Vem da mãe X. Quem é que está no poder? É o Ndongo. Então deixa cumprir o Ndongo o papel. Quando este reinado, o Ndongo desapareceu, Deus lhe chamar, então a sucessão é a forma de seguir. Agora é esta mãe que vai cumprir esta vez. Sucessivamente nós nos conhecemos. Eu estou a falar aqui. Em Malange, no Uíge, tudo sabe quem sou eu que estou a falar. Porque eu sou filho do Camba. Eu que estou aqui. A minha tribo é Kunga. Tribo do Camba é dos meus pais. A minha tribo Kunga é a minha tribo. Onde eu nasço, que é a minha linhagem. E sou neto do banco. Lá em Malange eu tenho terrenos que os meus avós têm neste preciso momento. Está lá um Soba Banco, está lá o Luís. Então, na parte da minha mãe, tem aí também a tribo que nasce a minha mãe. Estás a ver? Essas 3 tribos. Kibango, que é esta que estou a dizer. E depois tem Quimbuco, que nascem meus pais. Quer dizer, eu posso exercer esta autoridade. Se for da minha tribo, eu exerço na totalidade. Se for na parte dos pais, sou sob administrativa. Não posso ir resolver problemas de fundo, da cultura, porque a minha tribo não vai aceitar. Vão dizer, não, se vocês querem lhe dar esta tarefa para ele cumprir como soba da parte dos pais, ele só tem que resolver problemas da administração. Mas problemas internos, aquela da cultura, da feitiçaria, dos marrambas, o resto, eu não posso tratar. Porque sob pena de eu prejudicar a minha família. E posso também prejudicar a família dos pais. Há limites. Esses limites existem em Angola. Então, veja lá que os portugueses chegaram em 1483 ou 2. E aquele período todo, como é que os mais velhos se organizavam? Estávamos bem organizados. E não houve confusão nenhuma. Havia confusão naquela coisa de... Pronto, numa casa não falta confusão, ainda em casa. Walter Tondela, essa lei se calhar vai trazer mais confusão. Não, essa é a confusão que eles trouxeram. Porque as pessoas, os indivíduos que fizeram essa lei, a própria pessoa que fez essa lei, não fala Kikongo, não fala Umbundo, não fala Choco, não fala... Que a cultura que ele está a defender aí. Eles todos estão preocupados com os sobas. Os sobas não fazem confusão, olha lá, alto lá. Os sobas são entidades morais. São entidades com disciplina. Quando vem um soba estar a fazer confusão, logo as comunidades da própria tribo reúnem e destituem esse soba. Soba é um representante que deve estar aí como um representante daquele povo. Do povo, da o comunidade. Presidente da República faz confusão? Não. O nosso papel é igualzinho àquele. Secretário, deixa-se ouvir a visão aí do jurista Walter Tondela. Essa lei, se for aprovada, traz outras discussões, não é? Sim, sim, terá muitas discussões, mas eu acredito que em sede que é da especialidade e até também da generalidade, que a princípio seria na quinta-feira passada, né? Sim. E foi retirada da agenda. Mas é curioso aquilo que dizia muito bem o mais velho, vê que nos pareceres nem sequer também aparece o Ministério da Cultura. Sim. Exatamente, que não aparece o Ministério da Cultura. No entanto, para coisa, quer dizer, e o Ministério da Cultura diz que está preocupado com os fantasmas. Que quer fazer um trabalho de levantamento para quantificar os fantasmas. E quem os colocou? O Ministério da Cultura. Isso não é um problema relacionado com os sobas. Não é um problema relacionado com a organização e gestão administrativa do Estado. Não tem a ver com a problemática dos sobas. Essa questão de se há ou se deixa de haver fantasmas. As questões relacionadas com sobas, podemos falar, por exemplo, de haver conflitos de interesses e haver mais do que um soba numa determinada aldeia. Isto podemos falar, isso diz respeito à problemática dos sobas. Mas se há mais ou menos pessoas a receberem do Estado subsídios, isso é um problema da organização do Estado.
Mas é possível separar isso? Claro, então quem criou também tem possibilidade de os fazer. Se o Estado se organizar, esta situação deriva da forma como o Estado, como as instituições do Estado fazem a gestão destas coisas, deste processo. Se o Estado se organizar, naturalmente, vai organizar também os processos com base nos quais estabeleceu quem é SOBA, quem deixa de ser SOBA. Não é? Então, isso vai ser revisto e vai ser organizado. Então, isso cabe exatamente a esses processos organizativos. Mas é mesmo fundamentalmente uma questão organizativa e de gestão administrativa. Mas, doutor, deixa-me só aí. Agora, se eles darem conta que é preciso afastar esses fantasmas, quem é que vai pagar esta introdução destas pessoas que foram beneficiando o dinheiro do Estado? Porque nós, nas comunidades, nos conhecemos. Até SOBAs que têm terras não ganham, não recebem subsídio. E nós proponhamos que na nova... Por isso é que eu, quando vi o tema a falar da coabitação com as autarquias e os SOBA, isso é falso problema. O SOBA não é gestor, não gira dinheiro de ninguém. A autarca é um gestor. Ele aparece aí para gerir o interesse das populações. E o próprio SOBA é beneficiador. Quem é o SOBA que não quer a luz? Mas ao nível das autoridades tradicionais, já estão a preparar para essa situação da Não, nós estamos a preparar também para concorrer, porque a Constituição não diz que o SOBA não concorre. Okay. Não, porque é falso dizer que o SOBA não concorre, não. Então, se o SOBA é discriminado... Quer dizer que já estão a preparar? Não, nós também estamos preparados. Por isso é que eles estão a negar que não é fazer a Constituição, não é fazer as eleições em todos os municípios. Não, eles têm medo. Porque nós, que benefício é que temos? Sempre eu disse que o camarada José Eduardo Santos fez ricos, mas prejudicou as autoridades tradicionais. A pobreza, a miséria, está aí a olho nu. Está aí a olho nu. Todos os ministros, os membros do Biro Políticos do MPLA, do Comitê Central, dos municípios provinciais, levantam o dedo quem não beneficiou com os resultados do José Eduardo Santos. Foram eles que andaram aí quando a gente fala, são patriotas, o camarada está a trabalhar bem. Agora hoje o pai já não presta. Não, este peso todos terão que pagar. Todos terão que pagar, porque não estão a ser honestos. Domingos Major, ajuda-nos. É justo que e deixa-me te dizer, se olhar no enquadramento da nova estrutura deste governo, todos que foram tratados marimbondos estão lá. Todos estão lá. Onde é que está os 5 milhões que o MPLA tem dos membros? Digam que é os membros. Onde é que está? As reformas temos que sentir. Pelo menos 40% dos antigos deveriam estar fora. Tira hoje os embaixadores onde vemos. Nós temos aqui academias onde formam os especialistas de relações internacionais jovens. Continuam com aquelas caras. Continuam com aquelas mesmas, os hábitos e os costumes. Então, o que é que vamos esperar disto? Nós estamos a esperar que as autarquias sejam realizadas em todos os municípios. Os filhos de SOBA, os netos de SOBA excluíram, venham, se preparam. Vamos criar amplo movimento. Se calhar é uma boa notícia. Claro, é aí onde é que está, os SOBAs estão preparados onde é que está a distribuição da riqueza. Porque nós, nesse país, não beneficiamos em nada. Por isso é que foi constituído como arguido por ter defendido que nós não estamos a comer nada. Está aí um cidadão, dizem que nasceu em Malange, também meu conterrâneo, por eu falar, me colocou na procuradoria. Eu já não posso sair de Luanda. Tenho que avisar. Agora imagina lá. Bom, mas a justiça está a trabalhar. Eu estou a dizer que esta justiça... Deixa eu ouvir aí a opinião do Domingos Major. Domingos Major da Adra. Tenho olhos fechados. Sim, contra nós, os a propósito da participação dos SOBAs, os estudos que fizemos em diferentes partes do país, os entrevistados dizem que não concordam que os SOBAs participem no processo autárquico. Na medida em que, em momento algum, consideram que eles não devem se subordinar ao poder político, às regras do poder político, nos termos que são colocados lá naquele pacote legislativo autárquico. Porque, sendo soberanos, eles devem estar acima de certo
tipo de interesses políticos. E então defendem que o correto é o SOBA não concorrer para as autarquias e ter uma função no quadro das autarquias em que dialoga com a estrutura com o presidente da Câmara, tudo isto, portanto, com alguma autoridade, mas não deve aparecer... E com papel fiscalizador, se calhar, exatamente, com papel fiscalizador daquilo que está o Presidente da Câmara a fazer. Mas não deve participar nos processos de decisão política. Aí estamos de acordo, porque as populações estão a defender, porque Walter Tondela vai também ajudar-nos. Nós somos uma entidade moral. Exato. Mas o SOBA, não esquece, tenha seus filhos, tenha seus netos, tenha outras comunidades que já são avançadas. E esse processo da autarquia, pelo que nós estamos a ver, estão a levar no ponto de vista de formação. É mentira. Dirigir para meter água, meter escola, meter estrada, é preciso ir buscar um técnico especialista para fazer isto. O próprio SOBA dão esse poder, levam dinheiro, colocam no banco e lhe mostram o caminho. SOBA, isto é para meter água, para meter a luz, para meter estrada, para meter isto, etc, escola. Em termos de 2 anos, volta naquele município, vais encontrar tudo nos conformes. Nem desvio de nenhuma lei vai aparecer. Vamos ouvir a opinião do Walter Tondela em relação a isso. Sim, do ponto de vista legal, não há nenhum impedimento legal que impeça com que as autoridades tradicionais, os SOBAs e os RES possam concorrer para as eleições autárquicas. E na minha perspectiva, é muito bom, porque aquele poder autárquico é um poder independente. Tudo bem, há, no entanto, aquilo que nós chamamos alguma supervisão, no entanto, do Estado, mas é um poder independente. É um poder independente e é bom que nas comunidades tenhamos, no entanto, SOBAs, reis e, no entanto, que possam para a coisa. Mas eu queria também trazer a colação, porque foi dito aqui pelo mais velho... Tiago Catoma. Essa questão, e nós temos discutido como professores, essa expressão que é muito propalada e falada da questão do marimbondo, nós entendemos que do ponto de vista até do resgate dos valores morais, foi um erro do titular do Poder Executivo ter chamado naquela altura para a coisa, porque do ponto de vista tradicional ele é menor ao antigo presidente da República. E do ponto de vista moral, esse tipo de coisa até é uma falta de respeito. Eu acho que é uma expressão, pelo menos não tenho utilizado com frequência. E se estamos hoje a falar aqui do poder das autoridades tradicionais, dentro da nossa tradição banto, no entanto, independentemente das circunstâncias, nós devemos respeitar os mais velhos. Então eu não tenho... Queria só trazer à colação esse pequeno aspecto. Agora, do ponto de vista legal, a proposta da lei das autarquias locais não constitui nenhum impedimento. E eu acho que o mais velho Tiago deve sim concorrer. É legítimo. Exatamente, é legítimo. E até por forma legitimar mais ainda o poder tradicional que já exerce para a coisa. Há um pequeno dado que é grande, que eu esqueci de mencionar. Portanto, os entrevistados dizem que se o SOBA quiser concorrer, deve pedir para deixar de ser SOBA? É isto, não pode acumular as duas funções. O poder tradicional e o poder político. Nesse sentido, sim. Dentro da hierarquia do SOBA, o SOBA não é só ele sozinho que articula as ordens. Quando há um SOBA, tem que haver um colégio de família que acompanha a atuação para além das outras pessoas, porque dentro da aldeia não tem só aquele povo que pertence ao SOBA. Também tem pessoas neutros que são das outras tribos, estão lá. Gostaram de viver naquelas aldeias e fazem os casamentos. Depois, se não tem terra, podem ser atribuídas as terras. Porque nós partilhamos as terras. Não é que nós, quando, digamos, os SOBAs que têm terra, que os outros que não têm terra, não usufruem, não. Os que não têm terra são dados a outras partes. Podem fazer as suas atividades, mas estão proibidos de fazer negócio dentro daquelas terras que não lhe dizem respeito. Hoje por hoje, se fores para Malange, se fores para Uíge, não vai encontrar um SOBA que foi nomeado a vender um terreno. Se ele não sofrer essa ação dos SOBAs,
ele próprio vai sentir o que é a regra tradicional. E eu, em tempo, estive numa atividade aqui promovido pelo ministro da Justiça. Eu lhes disse, eu dei o recado aí. Camarada ministro, vejam bem esses combates que estão a fazer. Nós, na tradição, quando você não te façam aquilo que você não quer, não faça também aos outros. Estas linhas onde o José Eduardo passou e as linhas onde passam, este outro também está a passar. Porque a Constituição que ele está a governar é a mesma. Não trouxe nada de novo. Ele até poderá vir ser mais autoritário do que o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos tem aspectos negativos, mas também teve aspectos positivos. Para eles que comeram. Nós até falamos na altura, estavam a nos meter sopa na mão. Deixa-me te esclarecer. Nós, o que é que nos fizeram? Pegaram o molho, nos meteram na boca, nos lamberam nos braços para ver que nós estamos a comer. É aí onde aparecem essas sobas que eles fabricaram, vão-lhes dando um carro. O soba não precisa de carro. Se você lhe dá o carro, o combustível vai encontrar onde? Quem é que vai lhe pagar o motorista? Agora, como é que o Estado devia ver essa questão das autoridades tradicionais? Nós, mesmo desde o tempo colonial, as autoridades tradicionais, por si próprio, criavam suas condições. O meu avô em Malange, o que é que eles fizeram? Licenciaram-lhe a terra dele. E ele ia trabalhando. Quando precisasse o dinheiro a mais, então ia ao banco. O banco tem regra. Vai dizer, soba, você quer o dinheiro? Sim, senhor. Então tens que tratar este processo. O alvará, anexo, vem aqui ao banco. E o banco vai lhe dar o empréstimo. Quer dizer, o próprio produtor é que tem que criar as condições para ir ao encontro. Mas o que estão a fazer hoje, propaganda do MPLA, querem distribuir os terrenos. Mas vai distribuir o terreno de quem? Se esses terrenos são nossos, estão no usos e costumes. Então você vai num camponês que não tem iniciativa, vai lhe incentivar. Não, você tem que ir no banco. Ele nunca trabalhou, pelo menos, quantidade de produtos para ele fazer a economia. A economia dele é a economia de sustentabilidade. Sim. Como é que você aparece? Bom, é mesmo um problema de organização do Estado. Claro, cada um, pelo menos, vejamos, a Rádio Nacional precisa concorrência. Ele tem que melhorar o seu serviço. Sim. Não vai lá porque o Estado me dá o dinheiro para melhorar os... Não. Melhore os seus trabalhos. Através dos seus trabalhos, vai ver os concorrentes aparecerem, ainda que forem para contribuições, nós podemos fazê-lo. Se disserem que os trabalhadores da Rádio Nacional não estamos pagando o Estado e nós que estamos a beneficiar, podemos depositar. Por que não irmos ao banco, cada um vai dar lá 10, não sei o quê, vocês têm dinheiro. Sim, organização. Há uma preocupação com base... Há uma preocupação que eu... Eu gostava de ouvir a vossa opinião em relação a esse aspecto. Se a lei passar pela Assembleia, qual seria a via legal para as autoridades tradicionais reagirem? Não é? Tendo em conta que não foram tidos nem achados na elaboração ou na consulta da lei. Existem. Não é? Eu lembro-me da lei do regulamento das organizações não governamentais. Das ONGs? Das ONGs, que foi aprovado, já não me lembro quando. Mas não foi há muito tempo, acho que daí uns 5 ou 6 anos. E nós fizemos uso exatamente da lei para contestar. E qual foi o resultado? E apresentámos um recurso. Logo depois que o Presidente da República foi... Não, acho que foi antes até, já não me lembro bem. Não sei, mas foi em 2017. Em 2017 a lei foi alterada? Não, foi impugnada. O Tribunal. O Tribunal Constitucional chumbou a lei? Chumbou. E já estava em vigor há algum tempo. Portanto, isso é perfeitamente possível. Mas é preciso que hajam pressupostos que mostrem... Bem fundamentados. Que mostrem a irregularidade dos conteúdos, portanto, Mas a preocupação que eu estava a querer trazer à mesa está relacionado com algo que tem estado a acontecer no nosso país. Portanto, vou buscar o exemplo para ser mais fácil. Sim. No Quênia, no município de Musende, no Kwanza Sul, por força da construção de barragens, as áreas ficam... É preciso estabelecer aquela zona em que a água, de retenção de água, que são zonas bastante extensas, não é? Okay.
E tem que se retirar das áreas que vão ser abrangidas, né? Que vão ser, As comunidades? Tem que se retirar as comunidades que lá estão. Porque aquela grande bacia de água ocupa extensas áreas de terra. E as populações têm que ser tiradas de lá. Então, à prática, o que se fez foi juntar várias comunidades numa única localidade. 2 ou 3 ou 4 comunidades numa única localidade. E houve casos em que essas comunidades tinham os seus sobas. Então, tu encontras numa única localidade, onde foram concentradas as populações, 2 ou 3 sobas. Mas a localidade é uma só, a aldeia é uma só. Espaço físico transformaram 2 ou 3 aldeias numa aldeia única. Então, agora, quem é que vai ser o soba ali da aldeia? Portanto, para se ser soba, é preciso que o soba tenha território e povo. Sim. Ali, o soba tem povo, mas não tem território. Então, estas questões devem ser acauteladas, não é, na lei. A lei tem que ter em conta que há procedimentos que o governo está a levar a cabo, que o governo está a realizar, que podem criar situações que levam a conflitos. E é preciso acautelar isso. Portanto, essa é uma das preocupações que eu trazia para aqui à mesa e para que, a ADRA trabalha para que os juristas, com as comunidades, para que as entidades... Sim, volta de onde ela. Doutor, peço desculpa. Eu posso esclarecer esta questão que a ADRA traga. No tempo colonial, os portugueses ensaiaram isto. O que é que os portugueses encontraram? Não poderiam fazer as escolas numa aldeia que é pequenina, que tem 20, 30 pessoas. Nós até, a aldeia dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, ajuntaram. Os portugueses ajuntaram, criaram lá uma escola, depois tiveram que resolver a marca de água. Mas cada soba, na medida que foi retirado na sua área de jurisdição, ao os colocar naquele local, vai exercer o seu papel dentro do seu sobato, porque é a política do Estado que quer trazer os bens e o Estado não pode criar uma chafariz numa pequena aldeia. Então os portugueses arranjaram esta política. Mas aí a coabitação tinha a aldeia Quinzovo, que é dos meus avós, tinha a aldeia Quimbambi, dos meus pais, e tinha Malumanzus, que é dos meus tios. O Malumanzus era soba reconhecido, tinha as suas comunidades. O Quinzovo que encontramos no meio tinha as comunidades e é dono da aldeia, mas sabia respeitar que é uma política do Estado para coordenar essas populações e beneficiarem dos resultados sociais, que é a água, a luz, porque o Estado não vai trazer água em cada aldeia que tem 10, 15 pessoas, não. Há uma necessidade de ajuntar. Mas lá dentro, onde se ajuntam, nós próprios nos conhecemos e podemos exercer essa fusão. No fundo, o que é que o SOBA faz? O SOBA não gera dinheiro. O SOBA é guardião da cultura e do caro. Houve um ouvinte que disse que os SOBA deviam ser respeitados porque na área onde tem o SOBA não há roubos assim, que são... Não há delinquência. Não há fechaduras, não há cadeados. Há uma organização não há, eficiente não. do Estado. Nós, como é que nós resolvemos nossos problemas? Se você gatune permanentemente, vão te tomar medida. Aqui no Kwanza, no Rio Kwanza, aconteceu. Um indivíduo ia sempre na cabana do outro, tirava arroz, não sei o que tal. Um dia desse, o homem preparou arroz, 1 quilo e tal. O homem vai para lá, pega 1 quilo para levar o quilo, tornou-se em 100 quilos. Não conseguia levantar, nem conseguia meter no ombro e nem conseguia sair. Ficou a lutar até que os mais velhos vieram encontrar o homem a lutar. Para levar para levar. Nós podemos fazer com esses marimbondos. Não querem trazer dinheiro? Sim. Então vamos dar o paraço. Quem é que não traga dinheiro? São 2 medidas que na tradição podemos ter. E eu falei isso no Que poder é esse? Que poder é esse, afinal? Poder tradicional pode fazer isso. É o tribunal. Por isso é que nós não temos... Sim. Esses marimbondos podemos lhes tomar essa medida. Digam só, vão à autoridade tradicional para resolver esta questão. E nós vamos dizer, primeiro vamos identificar que tribo é que esta que foi roubando os angolanos chegar até este ponto. Vamos saber se são Quimbundo, são os Bakongo, mas aqui todas as tribos
Quase o José Eduardo Santos deu-lhes o poder de roubar. Agora vamos dizer, querem trazer dinheiro? Não. Está bem, se não querem trazer dinheiro, nós vamos ter uma medida. Primeiro, os próprios que praticaram os atos vão ter castigo. As noites têm barrigas grandes e não dormem. Já apresentaram alguma vez essa proposta ao Estado? Claro, isso pode acontecer. Mas já apresentaram essa Não, proposta eu ao disse Estado? isso ao ministro. Não, nós temos isto. Querem trazer dinheiro ou não? Em 15 dias vamos começar a aplicar uma medida. Vocês prejudicaram os angolanos, não trazem o dinheiro. Primeiro, começa a morrer um por um. Todos que comeram dinheiro dos angolanos têm que desaparecer. O ministro disse, não, a nossa lei não permite isto, não sei o quê. Mas eles matam. Tem aí tantas pessoas que moram. A lei diz que não mata, mas matam. Mas a nossa lei Estás a ver? Então, se nós não embarcamos nessa, podemos mandar uma barriga. Podemos mandar uma barriga a eles, cada um deles que praticou. Primeiro, à noite não vai dormir. O castigo é esse. De manhã está bom. Assim. À noite a barriga enche, vai no hospital desaparecido. Até que ele vai encontrar um especialista e vai dizer, sabe qual é o problema? É o dinheiro. Traz o dinheiro. Você roubou dinheiro dos angolanos, se trazer vai ficar bom. Bastou ele trazer o dinheiro, ele fica bom. Mas se não trazerem o dinheiro, aquela maldição vai ser hereditária. O próprio que praticou vai morrer com aquelas doenças. Por quê? Porque é negligente. Depois a mulher, depois os filhos, os gatunos todos desaparecem. Esta é uma regra no poder tradicional. O Walter Tondela quer coisa. Exato, sim, eu quero intervir em dois aspectos. Não ficou intimidado com isso? Não, mas vou falar depois também disso. Só quero primeiro a questão que tinha colocado sobre os mecanismos legais. Sim. No entanto, no artigo 74 da nossa Constituição, onde a epígrafe é direito de ação popular, prevê que, no entanto, qualquer cidadão ou conjunto de cidadãos podem, no entanto, têm direito à ação judicial, no entanto, a ser intentada nos tribunais comuns por qualquer ato, aqui, diz assim o nosso legislador, qualquer cidadão, individualmente ou através de associações de interesses específicos, tem direito à ação judicial nos casos e termos estabelecidos por lei, que visa anular atos lesivos à saúde pública, nesse caso não é chamado, ao patrimônio público, histórico e cultural. Os hábitos e costumes fazem parte do patrimônio histórico e cultural. Nessa questão da lei, podem sim, os SOBAs, está aqui o mais velho, no entanto, o Tiago Catuma, recorrerem a esse mecanismo legal, né? Estamos aqui para auxiliar. E sim, outra medida... André, por acaso, já deu um também, exemplo concreto. Exato. E temos, por a outra medida que é o controle sucessivo do Tribunal Constitucional. Também se pode depois recorrer, através de alguns deputados, ou da Ordem, ou da Procuradoria, se recorrer ao controle sucessivo. No entanto, para coisa, porque a lei tem que ser inclusiva. Agora, mais velho Tiago, eu acho que essa questão, que também tem sido muito propalada, do repatriamento de capitais, eu não sei bem se aplica esse julgamento tradicional. Eu acredito que muitos também dos auxiliares do poder executivo, claro. E se calhar não posso aqui afirmar, se calhar está muito do poder executivo, quase todos vão porque todas essas pessoas beneficiaram-se. Então não vamos aqui, porque o que eu não acho correto e não acho justo é que se faça, no entanto, uma justiça seletiva e se possa, no entanto, personificar. E é o que tem ocorrido aqui na nossa sociedade. Nós conhecemos, tem vários casos para coisa, e alguns até são auxiliares do poder executivo e estão aí. Então, aí, no entanto, temos casos, outros já exerceram cargos de vice-presidente e tudo. Então, aí, eu acho que, no entanto, se for essa a medida, tem que ser justa, não vamos ter para coisa. O que eu vejo é que deve haver, no entanto, uma outra medida dentro do espírito de unidade e solidariedade, porque passam muitos governantes, no entanto, e uns continuam, no entanto, até agora no poder, né, com alguns ministérios, com algumas pastas, não podemos aqui perseguir, no entanto, o Estado não pode estar perseguindo, no entanto, pessoas, cidadãos, no entanto, tem que encontrar uma forma inclusiva de poder, no entanto, resolver essa situação. Não concordo do ponto de vista legal que só para uns e não a outros. Ou todos, ou se encontra, no entanto, um meio termo para coisa. Sim, tem que haver justiça, né? Sim, tem que haver justiça. Não pode estar claro aos olhos, claros. E por sinal, e vou dizer mais,
E fico um bocadinho constrangido, que vejo vários colegas na praça pública que há anos atrás defendiam ferozmente uma posição e agora as mesmas pessoas, e temos vídeos, até passa agora pelos WhatsApp, exatamente, e depois defendem outra posição. Quer dizer, e depois aí é uma situação muito concreta, que eu vejo, e aproveito já que levantou essa questão, aqui há duas posições, e eu tenho refletido acerca da posição dos nossos presidentes, quer do presidente dos Santos, quer do presidente João Lourenço. Alguns dos colegas que acompanham e que trabalham não têm sido verdadeiros nos pareceres que coisa. E como eles não são juristas, por vezes cometeram, o outro também cometeu muitos erros, depois retificou e reconheceu, né, no discurso que também cometeu erros e pediu perdão. Então fazem isso. Quer dizer, ficam numa posição. Não é verdade, não lhes dizem, a Constituição está aí, e não conseguem ser claros a dizer, não, senhor presidente, esse caminho não é constitucional, não é o mais correto, não é legal, é verdade. E por vezes são as mesmas pessoas e ficam aí na baila, quando estava ficavam na dança de um, quando estavam no outro também não conseguem criar alguma verticalidade. Sim. Isso é que eu vejo, que eu acompanho com muita preocupação, e dizer que não, assim não está bem, senhor presidente, diz assim exatamente. Eu não sei se fazem isso porque se é por benefício, se é por outras Claro. Dada a complexidade destes processos, que não são simples, né, de facto, a expressão fazer justiça deverá traduzir também algumas... como é que eu vou usar? Deverá traduzir também algumas medidas de consulta, de concertação, e algumas isso tem estado a acontecer, acho que tem estado a acontecer isso, para que o objetivo seja alcançado de forma apropriada, de forma airosa, sem grandes danos para ninguém, mas que os resultados sejam claros, visíveis e conseguidos. Então, bom, mas eu gostaria de voltando ainda à questão da lei, se a lei for aprovada. Eu penso que não devemos... Não, vamos pela positiva. Eu penso que o que deveríamos fazer é, junto das instituições, e neste caso do Parlamento, solicitar que seja anulada a discussão e a votação do projeto, para que se cumpram alguns pressupostos que permitam aos legisladores aprovarem documentos, portanto, legais, aprovarem um diploma legal adequado. E não fazerem um trabalho, por cima do joelho, que depois resulte em coisas bastante negativas para... Doutor, quais são os deputados que estão em condições de aceitar que esta lei recua? Os deputados do MPLA, peço desculpa, aquilo é uma vergonha. Não. Eu estive lá na Assembleia ontem, vi charlatões. Bom, deixa-me dizer isto. Os procedimentos, temos que desenvolver procedimentos apropriados. Vamos falar há mecanismos próprios para exatamente. O que nós vimos ontem, eu estive na Assembleia, o camarada Fernando do Dias dos Santos Junandó é um bom presidente. Eu não posso concordar com esta afirmação. Não, deixa-me, eu estou a dizer que esteve lá ontem. Mas não posso concordar. Nós regularmente também vamos ao Parlamento. Deixa-me dizer. O Conselho não consegue levar contribuições à Assembleia? Não, o presidente deu uma mensagem aos deputados do MPLA. Eles não perceberam. Quando o presidente diz assim, cuidado, essas leis, na lei de terra, né? Essas leis que estamos a aprovar, nós também somos cidadãos. E nós estamos a aprovar por provar. Quando amanhã nós sairmos daqui, vamos ver os nossos interesses também em causa. Está a dizer o quê? Está a dizer que vocês têm que ser patriota. Mas eles não aceitam. O que assistimos aí, eles estão aí a defender coisas que eles deveriam defender na especialidade. Mas venham o público, porque um deputado que não analisa o assunto vai contra os outros deputados que estão a dar contribuição e depois não fica que deu desse país.
o São Major tem esse exemplo. Não, há no tempo o que eu quero dizer é que há procedimentos. No tempo do partido. Sim, a devem ser Assembleia adotados. Não, vamos dar um exemplo. Qual é a ideia que nós vamos ter? Qual é a eleição que vamos tirar desses deputados do MPLA no tempo de José Eduardo dos Santos, que fizeram de bom? Tudo que eles fizeram agora está a prejudicar o José Eduardo Santos. Bom, agora, já não temos muito tempo. O novo presidente tem Tiago que ter Catumo, muito obrigado. Mas eu queria fazer aqui. Está na hora de queria aproveitar ouvirmos uma coisa. o Nós já pedimos uma com o declaração. Manuel Gonçalves. Nós já pedimos uma declaração a este novo presidente que vem, a esse novo executivo que vem para melhorar e corrigir o que está mal. Nós, os SOBA, precisamos apenas uma declaração para aliviar nossas cooperativas. O Ministério da Justiça vai há 2 anos. Uma declaração. Está bem, muito obrigado pela vossa presença. João Gonçalves, vamos concluir o debate de hoje. Obrigado, nós. Portanto, qualquer tipo de poder implica níveis de competência. E esses níveis de competência são diretamente proporcionais ao nível, à abrangência do mesmo poder. Quando nós falamos que o poder tradicional tem essa função de ligação das comunidades com os poderes eleitos, queremos dizer que as pessoas que estão nesse trabalho têm que ser pessoas que exercem esse trabalho com muita competência. Têm que saber traduzir os anseios das suas próprias comunidades e que têm que entender toda a estrutura jurídica do Estado e da nação. São parte da nação e são parte do Estado, na medida em que são reconhecidos como uma autoridade que tem um valor muito importante, sobretudo em situações como é aquela que nós vivemos neste momento, a grande necessidade de afirmação de valores morais. Não quer dizer que sejam valores morais voltados para o passado. Isso seria um erro muito grande, e é um erro muito grande pensar que a autoridade tradicional é apenas um elemento do passado. A autoridade tradicional tem que ser um elemento baseado nas raízes culturais que insere as comunidades no presente. Ninguém melhor do que a autoridade tradicional para fazer isso. Ou seja, que é também um agente do desenvolvimento, é também um agente da democracia. Democracia significa, antes de mais nada, boa convivência entre todos, seja qual for a opinião, seja qual for a origem. De forma que estes debates têm ficado muito a nível ou das estruturas jurídicas propriamente ditas, dos especialistas, ou então nas faculdades. E isto não é só um fenómeno africano, é mesmo um fenómeno universal. Em diversos países das Américas, em diversos países da Ásia, há discussões desse tipo, porque há autoridades tradicionais reconhecidas nos casos, não reconhecidas em outros, mas com influência em todos. Na Europa também, então, sabemos que há muitos dirigentes locais que são eleitos, mas são eleitos porque têm uma tradição na região onde são eleitos. Quer dizer que esta questão não é só uma questão africana, embora em África tenha um papel muito mais acentuado em virtude das circunstâncias, em virtude da conjuntura. Mas foi muito interessante termos debatido isto e será muito interessante verificar então propostas concretas no sentido de reforçar a capacidade de atuação, e essa capacidade de atuação das autoridades tradicionais depende da elevação dos níveis de educação. Estamos sempre a bater no mesmo ponto. A educação é decisiva em quase tudo. A educação é decisiva em quase tudo. Obrigado, João Noel. Africano Neto, o editor do Jornal de Sábado, surge a seguir com as manchetes do jornal de hoje, às 13. Africano? Vamos sim, senhora, quando falta 1 minuto e meio para as 12 horas, para dizer que a Procuradoria-Geral da República vai apresentar resultados dos 2 anos de implementação do Plano Estratégico de Combate à Corrupção. Proposta de lei que permite serviços mínimos em caso de greve devido a deputados. Faculdade de Ciências Agrárias do AMBO aposta na formação de especialistas em produção agroalimentar. Petro de Luanda e 1º de agosto procuram hoje vitória de consolação na Champions em futebol. Sismo na Turquia faz pelo menos 20 mortos. A Amnistia Internacional considera que a liberdade de imprensa e os direitos humanos continuam ameaçados na República Democrática do Congo. Teremos crônica da tarde. Luanda Lynx e Puxa Catuta. Obrigado, Africano Neto. E até às 13, a hora do Jornal de Sábado. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Hoje falamos do poder tradicional no atual contexto político, económico e social. Obrigado a todos. Estamos juntos.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.